A nossa mensagem hoje, ela tem a ver com uma das formas como Jesus que Jesus ele usava para trazer verdades do reino de Deus. E uma das formas mais simples, fácil, mas que muitas vezes trazia um ensinamento muito complexo, era através das parábolas. Cristo, ele através das parábolas, ele transmitia verdades importantes, não somente para o reino que há de vir, mas principalmente para aqueles que iriam permanecer aqui neste mundo com a esperança de viver no novo céu e na nova terra. Nos versos 24 a 33 do capítulo 13 do livro de Mateus, nós encontramos ali 3 parábolas. A primeira parábola, na realidade, de trás para frente, nós temos lá a parábola do fermento, a partir do verso 33. Depois nós temos a parábola do grão de mostarda e a parábola do joio. Se fosse para você escolher das 3 parábolas, uma que você, de forma particular, perguntasse a Cristo sobre detalhes dela, qual das 3, Foi a mesma pergunta que eu fiz lá na classe. Qual das 3 você escolheria para que o próprio Cristo lhe explicasse? Jesus, ele estava pregando à multidão quando ele falou essas 3 parábolas. E quando Jesus ele dispensou a multidão a caminho de casa, os discípulos ficaram inquietos, mas não falavam nada. E Cristo continuou andando, e ao chegar em casa, os discípulos indagaram a Cristo sobre uma parábola em especial. E que parábola é essa? A parábola do joio. E Jesus Cristo traz a explicação dessa parábola. Eu convido vocês aí, eu acredito que suas Bíblias já estão abertas no livro de Mateus. E vamos ler a partir do verso 37. Todos encontraram? Você que está de casa nos acompanhando, por favor, pegue a sua Bíblia, tá bom? Pegue a sua Bíblia e abra em Mateus, capítulo 13, os versos que nós vamos ler agora. Mateus 13. Mateus 13 de Zagalo. 13. Mateus 13, a partir do verso 37. A partir do verso 37. E lá diz o seguinte: E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o quê? Eu acho que poucas pessoas ainda não abriram. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 37. Vamos lá. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o quê? Agora todos abriram. O caminho é o mundo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os quê? Os filhos do maligno. O inimigo que semeou a semente, a mal semente, é o quê? A semear e a consumação do século. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que juntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão
como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. A expressão ouvido para ouvir, a gente encontra ela de forma muito repetitiva, né? Ali no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, a cada mensagem dada às igrejas, se finaliza dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Sem dúvida nenhuma, quando Jesus Cristo ele começa a explicar essa parábola, algumas coisas para os discípulos ficaram muito claras. E talvez algumas outras não muito. Por isso que Jesus, ao explicar a parábola do joio, ele conta mais 3 parábolas. E aí tem a parábola, verso 44, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, e por último, a parábola do quê? Da rede. Tanto a parábola do joio, como a parábola da rede, ambas estão falando a mesma coisa. Ambas estão dizendo que existe no meio do povo de Deus coisas boas e coisas ruins. Pessoas boas e pessoas más. Mas o interessante é que essa parábola, tanto a parábola do joio, como a parábola das redes, ela só se encontra dos evangelhos em apenas um livro, que é esse que a gente acabou de ler, do livro de Mateus. E talvez a gente pode estar se perguntando, por que somente no livro de Mateus está registrado a parábola do joio e a parábola da rede? Dizem, né, que um grande sábio, ele sempre responde uma pergunta fazendo outra, né? E a pergunta que eu faço é o seguinte: quem era Mateus? Estão lembrados quem era Mateus? Exatamente. Em algumas partes da Bíblia, Mateus, ele é chamado de Levi, o filho de Alfeu. Mas em outras partes, ele também é chamado de Mateus, ou então o publicano, o cobrador de impostos. Você gosta de pagar imposto para o governo? Aí tem gente que talvez possa estar dizendo: eu não pago imposto para o governo. Sabe de nada, inocente. Tudo que você consome, uma parte desse valor é destinado para o governo. A roupa que você está vestindo, a Bíblia que você está na mão, o celular que talvez você esteja utilizando aí para abrir a Bíblia também, tudo isso houve um custo. E parte desse custo é destinado para onde? Para o governo. Goste você ou não, aceite você ou não, é isso que acontece. E no tempo de Cristo, isso também acontecia. Só que existia uma diferença. Para os judeus, eles tinham muito problema em pagar o imposto para Roma. Mas ele tinha mais problema ainda com aquele que era ousado para fazer a cobrança. E quando isso era um do seu povo, imagine o amor, né, que ele sentia por essa pessoa. Tanto que os publicanos, os cobradores de impostos, eram considerados traidores da nação de Israel. Não eram pessoas bem vistas. Se fosse para dizer aqui sobre a parábola, e você perguntasse a qualquer um israelita naquela época, indicando dos discípulos ali, quem seria o joio no meio, com certeza a resposta seria quem? Mateus. Porque a função que ele exercia era claramente
um traidor da nação. E o que Jesus faz? Chama ele para ser o quê? Discípulo. Então, dos 12, um se destacava de forma muito, mas muito negativa. Mateus. Porque ele já entra no meio de um grupo. Imagine você, Pedro, pescador. De tudo que ele pescava, ele tinha que fazer o quê? Pagar imposto. E muitas vezes pagava um imposto dobrado. E com certeza ele não estava feliz com isso. E quando nós olhamos o quadro dos 12 discípulos, nós percebemos que Mateus, ele já começa se destacando como uma questão muito negativa. Só que, no decorrer do ministério de Cristo, 2 se destacam de forma negativa. Pedro e quem mais? Judas. Pedro, por diversas vezes, Cristo chamou a atenção dele. Chegou a dizer a ele o seguinte: olha, o diabo está aqui, ó. Tome cuidado. Está bem do seu lado aí. Tome cuidado. E quando ele declara que ia com Jesus Cristo até a morte, Jesus fala: sabe de nada, inocente. Você vai me trair. Vai me trair tão rápido que antes que o galo cante, você vai me trair quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. O outro destaque que nós conhecemos entre os 12 discípulos é Judas, que na realidade só é notório que ele é algo negativo quando Jesus Cristo está ali entre o jardim do Getsêmani e o Calvário. É quando ele negocia a prisão de Cristo, vendendo Cristo por quê? 30 moedas de prata. Se fosse para a gente trazer hoje para o nosso contexto de igreja, Mateus talvez receberia poucas visitas nossas. Talvez Mateus seria aquela pessoa que senta ali no fundo, sem afastado, por conta dos olhares, né, preconceituosos. Talvez Mateus seria aquele que faz de tudo para entrar e sai de forma desapercebida. Talvez Mateus seja aquele que, quando você tem ali o seu grupo, você deixa essa pessoa de lado, não quer que ela faça parte. Talvez Mateus seja aquela pessoa que de fato você não tem nenhum interesse de se aproximar. Já Pedro seria aquela pessoa que está sempre ativa na igreja, pregando, ensinando, visitando, mas com um temperamento muito forte. Não pise no meu calo não, então. Já Judas seria aquela pessoa que vem à igreja, normal, sua Bíblia dá feliz sábado, bom dia, feliz sábado, senta aí no banco, louva, ouve a mensagem e vai embora. Se envolve também, né, na missão da igreja, quem sabe pode estar até assumindo um departamento da igreja, desenvolve a sua parte de forma bem certa ali. Mas chega um momento em que tanto Pedro como Judas se vê em uma situação aonde a parte administrativa da igreja tem que agir. E quando eu falo em agir, é trazer disciplina ou até mesmo desligamento. A parábola do joio e a parábola das redes, como eu disse, ambas estão falando da mesma coisa. E
Passa aí para mim, por favor. Mas você pode estar se perguntando, mas Alex, o que a parábola do joio tem a ver comigo? Será que essa parábola, ela se aplica aos nossos dias? Será que vocês têm alguma dúvida disso? A parábola que Cristo contou serviu tanto no momento onde ele estava, aqui na terra, com os discípulos, e ela se estendeu por eras, e alcançou a mim e a você. Eu arriscaria em dizer ainda, que essa parábola, ela tem muito mais significado hoje para nós, do que para os discípulos. Porque muitas vezes, quando nós aceitamos o Evangelho, nós corremos o risco de achar que no meio da cristandade, nós não vamos encontrar pessoas que estejam querendo nos fazer o mal. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Talvez você se batizou nesse tanque, ou nesse ou no de cá, achando que aqui era o lugar perfeito. E a parábola que Cristo conta, ele deixa muito bem claro que não é. Assim como a parábola das redes, que o pescador lhe joga a rede ao mar, e peixe de todas as espécies vem, assim é o Evangelho. O Evangelho, ele é pregado para todos. E aceita quem quiser. A igreja, ela não está aqui para colocar barreiras para aqueles que querem aceitar o Evangelho. Tia Ellen, algo que ela diz em A Ciência do Bom Viver, página 220, acho que parábola 4 e 5, dependendo do tipo do livro. Até o fim dos tempos, preste bem atenção nisso. Até os fins dos tempos haverá joio no meio do trigo. Quando os servos do pai de família, no zelo pela sua honra, lhe pediram autorização para arrancar o joio, ele disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o quê? O trigo com ele. Deixai crescer o quê? Ambos juntos, até a ceifa. Em sua misericórdia e clemência, Deus suporta pacientemente os maus e até os hipócritas. Entre os apóstolos escolhidos de Cristo, encontrava-se Judas, o traidor. Deverá, pois, ser causa de surpresa ou desânimo a existência de hipócritas entre os seus obreiros ou na igreja hoje? É uma pergunta que ela faz. Se ele, que penetrava ele, se refere a Cristo. Ela, se refere a Cristo. Se ele, que penetrava nos corações, suportava quem bem sabia e o que havia de trair, com que paciência não deveríamos nós suportar os que estão em falta? E nem todos, ela continua, e nem todos ainda dos que parecem mais culpados, preste muita atenção nisso, eu vou repetir. E nem todos ainda dos que parecem mais culpados são como Judas. Pedro, impetuoso, precipitado e cheio de confiança própria, aparentemente esteve em situação mais desvantajosa do que Judas, por mais vezes censurado pelo Salvador. Mas que a vida de atividades e sacrifício foi a sua, que testemunho deu do poder da graça de Deus,
Tanto quanto pudermos, devemos ser para os outros o que Jesus era para os discípulos, quando andava e falava com eles na terra. Resumindo o que tia Ellen está querendo dizer é o seguinte: o joio e o trigo, eles crescem juntos. Se eu não me engano, hoje a população mundial chega em torno de 8 bi, acho que até mais. O cristianismo no mundo chega em torno de 2,2 bi. O adventismo no mundo, eu acho que são 22 milhões no mundo, se eu não me engano, 22 milhões. Aqui no Brasil, acho que o último censo que eu vi, estava em torno de quase 2 milhões. No mundo, 22 milhões, e no Brasil, quase 2 milhões. Desse universo, tanto da população mundial, como do universo do cristianismo, e até mesmo no universo da nossa igreja, seja no mundo, ou aqui no Brasil, ou na Bahia, ou aqui em Salvador, ou aqui em Capelinha, a parábola de Cristo diz: o joio e o trigo crescem juntos. Muitas vezes nós somos levados a ocupar posições que não é devida. Melhor dizendo, às vezes nós queremos exercer funções que não é da nossa competência. Em Mateus, capítulo 28, deixa eu abrir, para não dar o texto errado. Mateus, capítulo 28. Ou é 28 ou é 24. É Mateus 24. Mateus 24, verso 14, texto muito conhecido. Ele diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A nossa amada irmã Virginita, ela gostava de enfatizar uma parte desse texto. Não sei se muitos lembram. E a parte que ela gostava de enfatizar nesse texto é bem o finalzinho, que diz: para testemunho a todas as nações. A minha função e a sua função é testemunhar o que Cristo fez na minha vida e você testemunhar o que Cristo fez na sua vida. Nós somos testemunhas de Cristo. Muitas vezes, nós nos deparamos em algumas situações aonde, infelizmente, nós esquecemos dessa nossa função. E queremos exercer funções que não é nossa. Por exemplo, muitas vezes a gente se coloca em uma posição de advogado, querendo defender ou acusar. E não é a nossa função. E muitas vezes nós nos arriscamos em até mesmo serem juízes. Quando nós estudamos a escatologia bíblica, que fala sobre o tempo do fim, nós percebemos que nós já vivemos no juízo de Deus. Sim ou não? Sim, não é? Quando a gente estuda lá Daniel, a gente sabe que a gente já vive nesse período, que Cristo está lá no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. Nesse processo de julgamento, quem é o juiz? Quem é o advogado? Ou melhor, quem são os advogados? Quem são as testemunhas?
Você percebe que nós já estamos vivendo um juízo e que o nosso papel não é nem acusar, nem defender, e muito menos dar sentença. O nosso papel é testemunhar. O maior problema dos discípulos é que eles queriam serem advogados e juízes. E Cristo disse para ele: olha, não tente arrancar o joio antes do tempo. Porque se você arrancar o joio antes do tempo, você vai correr o risco de tirar também o quê? O trigo. Irmãos, nós precisamos viver com as nossas indiferenças. Nós precisamos viver mesmo em meio a discussões, confusões, problemas. Como diz o apóstolo Paulo, se depender de vós, esteja em paz com quê? Com alguns? Com os amigos? Com os mais próximos? Não. Com todos. A maior necessidade da igreja hoje é a união. A maior necessidade. A nossa maior necessidade não é fazer programas, não é cumprir calendário, e eu ainda arrisco, não é nem pregar o evangelho. A nossa maior necessidade hoje é nós estarmos unidos como o corpo de Cristo. Mas você pode dizer: mas Alex, isso quer dizer que o joio vai ficar à vontade? Não. Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Tudo tem o seu tempo determinado. E assim como Cristo, ele teve paciência, benevolência e misericórdia para aquele que ele já sabia que iria o trair, nós precisamos ter no mínimo o mesmo. Porque nós não sabemos o que passa no coração. Eu não sei o que está passando na sua mente agora. Não sei o que está passando na sua mente agora. Mas Deus, que penetra o impenetrável, Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe aonde eu preciso mudar, como também eu sei onde eu preciso mudar, e vocês também sabem onde vocês precisam mudar. Mas o salmista, ele declara o seguinte: bom e agradável é que os irmãos vivam em união. O Espírito Santo de Deus, no qual é a nossa obsessão, a plenitude do Espírito Santo, ele só irá recair sobre o povo dele quando houver unidade. Enquanto isso, nós estaremos vivendo por relapsos, gotas da chuva do Espírito Santo. Se a gente não seguir a receita de Atos, da igreja primitiva, aonde se colocava as diferenças de lado, e todos juntos estavam ali unidos, coesos, em um só propósito, o Espírito Santo, na sua plenitude, não descerá sobre Capelinha 2. Não descerá. Não descerá. Satanás não pode entrar na mente sem o nosso consentimento. Deus tomou providências para que não fosse tentado acima das nossas capacidades de resistir, mas que com cada tentação dará também um meio de quê? De escape. Se vivemos inteiramente interligados com Deus, não permitiremos que a nossa mente se demore em imaginações egoístas, fantasiosas, que venham com o intuito de nos prejudicar e, ainda pior, prejudicar o outro. Se houve no meio se houver um meio pelo qual Satanás possa alcançar acesso à mente, ele semeará o seu joio.
e o fará crescer até que redunde e farta a colheita. Em caso algum, pode Satanás obter domínio sobre os pensamentos, palavras e ações, a menos que voluntariamente lhe abramos a porta e o convidamos a entrar. Cumpre-nos, no que de nós depende, cerrar toda entrada pela qual ele possa encontrar acesso à alma. Todo cristão deve manter-se em guarda contínua, vigiando cada entrada da alma, por onde Satanás possa ganhar acesso. Ele precisa orar, pedindo auxílio divino, e ao mesmo tempo resistir resolutamente a cada inclinação ao pecado, mediante coragem, fé, perseverança, esforço, pode tornar-se um vitorioso. Mas lembre-se de que para alcançar a vitória, Cristo precisa habitar nele. São palavras minhas não, viu? Palavras de Ellen White, Lá Cristão, página 402 a 404. Irmãos, todos nós somos tentados. O desejo de Satanás, eu já até repeti isso aqui algumas vezes, vou tornar a repetir. O maior desejo de Satanás é fazer com que coisas boas ocupe o lugar de Deus. Coisas boas. Coisas boas. O intuito dele é que coisas boas ocupe o lugar de Deus. Mas se você ou eu não der espaço a isso, ele vai tentar semear o seu joio na minha vida e na sua vida. E se a gente não seguir essa orientação da serva do Senhor, de estar sempre vigilante, orando e pedindo misericórdia a Deus, nós seremos pedra de tropeço para os pequeninos, que Cristo disse no seu sermão. E você sabe como é que termina, né? O sermão, né? É melhor que ele faça o quê? Pegue uma corda no pescoço, amarre em uma pedra e se jogue na ponte mais alta e no mar mais profundo que existir, do que ele ser uma pedra de tropeço para os meus pequeninos. Irmãos, a coisa é séria. Satanás, ele está querendo semear o joio em nosso meio. Não permita que você seja um canal de praga na colheita do Senhor. Porque a única função do joio é abrir portas para fungos, bactérias e pragas, para destruir a plantação. Conhecida também como a erva daninha. Embora exista males na igreja, e tenha de existir até os finais dos tempos, a igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo. O mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto da terra no qual Cristo, o nosso Senhor e Salvador, confere a sua suprema consideração. O mundo é uma oficina em que, pela cooperação de agentes humanos e divinos, Jesus está, por sua graça e divina misericórdia, fazendo experiências em corações humanos. Jesus Cristo, ele é o grande cirurgião das nossas vidas. A ele cabe restaurar os nossos corações.
e a mais ninguém. Deus tem na terra uma igreja, que é o seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos e tem o seu testemunho. Ele está a guiar, não galhos transviados, não aqui ou outro ali, mas um povo. Mais um povo. A verdade é um poder santificador, mas a igreja militante não é igreja triunfante. Há joio no meio do trigo. Quere, pois, que façamos? Arrancá-lo? Pois a pergunta do servo, mas o Senhor responde: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. A rede do evangelho apanha não somente peixes bons, mas também maus. E só o Senhor sabe quem os são. É nosso dever individual andarmos humildemente na presença de Deus. Irmãos, o meu desejo nesta manhã é que a cada dia as nossas vidas ela esteja firmada em Cristo Jesus. Que mesmo, por mais que a gente tenha uma tendência em querer dizer quem é joio e quem é trigo, e por mais que aparentemente pareça joio ou trigo, o que eu quero dizer é que o interesse de semear o joio não é de Deus. Não é de Deus. Deus, Ele só tem o interesse de semear o trigo. E por mais que cresça o joio e o trigo na seara do Senhor, chegará o tempo em que Ele mesmo fará a separação. A nossa missão, a nossa função é testemunhar do amor de Deus. Nem mais, nem menos. Siga a recomendação de Cristo. Ame a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. E tenha certeza que quando Jesus Cristo vier nas nuvens do céu, com poder e grande glória, nós estaremos nos seus celeiros celestiais. Deus, Ele tem um povo aqui na terra, e por mais defeituosa que ela seja, é através dela que Deus irá salvar a humanidade. Que o nosso desejo nesta manhã é cada vez mais fazer parte desse povo de Deus. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, queremos te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Muitas vezes, Senhor, nós queremos fazer coisas que não te agradam. Precisamos, Senhor, a cada dia fazer uma entrega por completo a Ti, pois o Senhor conhece o nosso íntimo. Sabe, Senhor, as brechas que muitas vezes nós temos dado para que o joio venha a ser semeado em nossas vidas. Repreende, Senhor, toda ação do inimigo em nossas vidas. Fecha todas as brechas, Senhor, das nossas almas, para que assim, Senhor, somente o trigo reine em nossos corações. Abençoa, Senhor, a cada família aqui representada. Nos dá cada vez mais o espírito de unidade entre o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.